Um dia, uma garota resgatou um cisne e o libertou na natureza após um tempo de cuidado. 2 anos depois, o cisne voltou com um presente como uma forma de agradecimento. O que de fato aconteceu? Havia uma garota chamada Alice, que morava em uma vila. Seus pais ganhavam a vida criando peixes e tinham apenas ela como filha. Então a adoravam e eram muito protetores com ela. Em resultado disso, Alice era uma criança muito sensível. Sua performance acadêmica era muito boa desde a infância, e quando cresceu, ela alcançou as expectativas de sua família e foi admitida na faculdade. Porém, após a graduação, ela pegou seus pertences e voltou para sua cidade. O pai de Alice, Tim, ficou bem desapontado. Ele afirmou que ele e sua mãe não tinham investido em seus estudos para ela voltar e criar peixes com eles. Em frente às suas acusações e decepções de seu pai, Alice só pôde explicar pacientemente: "Pai, eu estudei aquacultura na faculdade e eu queria voltar para cá para ajudar vocês com isso." Tim então disse que criar peixes não dava lucro e, além disso, eles fediam muito. Alice não conseguiu convencer seu pai, mas poderia provar sua intenção através de ações. Quando chegou no tanque de peixes no dia seguinte, Alice ouviu um som estranho vindo das plantas aquáticas ali perto. Ela se perguntou se haviam pássaros no tanque, tentando caçar os peixes. Alice se aproximou das plantas aquáticas e avistou um pequeno pato cinza, lutando contra as plantas aquáticas que agarravam seus pés. Alice riu do jeito atrapalhado do patinho, então ela gentilmente o pegou e tirou as plantas de seus pés. "Olhe só esse patinho que estava com problemas", ela disse ao animal. Ele tinha se enosado nas plantas de tanto nadar ao redor. E se ela não tivesse o achado, o pato com certeza morreria. Alice achou imprudente colocar o pato nos tanques de peixes, pois ele certamente iria comê-los. Então, ela o levou de volta para casa, planejando mantê-lo como um animal de estimação. Tim ficou ainda mais incomodado quando viu sua filha retornar com um pato cinza como um bichinho. Ele a fitou de maneira severa e entrou dentro de casa. A mãe, Débora, se apressou para confortá-la, explicando que seu pai ainda estava bravo, mas que Alice não devia ligar para ele, pois ela sempre estaria ali por sua filha. Com o apoio de sua mãe, Alice se sentiu mais aliviada. A mulher colocou o pequeno pato nas mãos de sua mãe e explicou o que havia encontrado no tanque de peixes. Ela achou que era muito pequeno para sobreviver sozinho, então trouxe para casa. Elas pegaram algumas sobras de vegetais e ofereceram ao filhote, que aceitou prontamente. Vê-lo comendo feliz fez com que as duas trocassem sorriso de contentamento. Observando o adorável patinho, Alice o chamou de Lulu. O animal continuou a viver na casa de Alice e dos pais. Após dias de trabalho e observação dos tanques de peixe, Alice informou ao pai que poderia ser feita a introdução de garoupas no local e que elas poderiam ser colocadas no mesmo tanque que as tilápias. Tim não recusou a sua sugestão, mas não queria que ela continuasse criando peixes. Alice estava bem animada para provar ao pai o que podia fazer. Ela ficou nervosa quando introduziu os peixes no local e voltou ao tanque várias vezes por dia para checá-lo. Nesses momentos, o pequeno pato sempre a seguia e pulava na água quando ela não estava olhando. Alice se preocupava que o pato comesse os pequenos peixes, mas ele parecia não gostar muito de caçá-los, se assustando e preferia plantas aquáticas. Após isso, Alice começou a deixar Lulu ir para a água e às vezes a presenteava com pequenos peixes. Ela observou o quanto o patinho gostava da água, mas estava ocupada com o trabalho, então voltou aos seus afazeres. Lulu crescia vagarosamente e Débora achava que havia algo de errado no crescimento do pato. Ela disse a Alice que achava que Lulu, na verdade, não era um pato. Ouvindo o que a mãe dizia, ela se abaixou com o intuito de examinar melhor seu bichinho. Ela observou Lulu na água, onde ele se portava de forma majestosa, e começou a se perguntar se ele, na verdade, não seria um cisne. Ela não tinha certeza, então mandou uma foto de Lulu para uma colega de faculdade, que havia se formado com especialidade em criação de animais.
Para sua surpresa, sua colega respondeu pouco tempo depois. De acordo com ela, Lulu era um cisne negro, mas não estava adulto ainda e por isso estava cinza. Alice não esperava que durante todo este tempo estivesse criando um cisne como um pato. Sua colega informou que aquela espécie era um animal protegido. Sabendo que a coisa certa era entregar o animal protegido às autoridades, Alice entrou em contato com a proteção de animais. Sob o olhar relutante de Alice, Lulu foi levada para um local de preservação. A equipe informou a Alice que a ave seria levada para um jardim ecológico, mais adequado para o seu crescimento. Mesmo assim, Alice poderia vê-la em seu habitat. Um dia, Alice estava medindo a temperatura da água quando ouviu um som de asas. Quando olhou para cima, Lulu estava lá, havia retornado. Eles não se viam há alguns dias desde que o pássaro havia sido levado. As penas de Lulu estavam bem mais escuras e junto de Lulu havia outro cisne, aparentemente da mesma idade. Alice não esperava que o cisne já teria companhia em apenas alguns dias, então parecia que ela estava vivendo uma boa vida lá, o que a confortou. Ela deu com alegria as boas-vindas ao seu antigo cisne de estimação e voltou ao trabalho. Após terminar seu trabalho, Alice considerou avisar a equipe sobre as aves, mas Lulu já havia voado para longe com seu amigo. A mulher deixou para lá e observou os pássaros voarem ao longe. Ela acenou e, como se estivesse respondendo, Lulu cantou 2 vezes. Depois de alguns dias, Alice finalmente teria uma folga, então planejou visitar a nova casa de Lulu. Ela não achou o cisne quando foi ao ecoparque. Perguntando aos funcionários, ela descobriu que Lulu e seu bando tinham migrado para o norte alguns dias atrás. Alice se culpou de não ter ido ver Lulu antes e de ter se esquecido que eram pássaros migratórios. Ela não sabia se Lulu voltaria no ano que vem. 2 anos se passaram e Alice estava cuidando muito bem de seus tanques. Outros criadores de peixes a invejavam. Mesmo que estivesse muito feliz, Alice se pegava pensando em Lulu e em como ela nunca tinha voltado. Quando os negócios da família já estavam estáveis, Alice queria ir em uma viagem a trabalho para Fuji, no Japão, com alguns colegas de faculdade para analisar se poderia aumentar o seu mercado de peixes. 2 semanas depois de sua viagem, ela recebeu uma ligação dos pais informando que os peixes do tanque haviam morrido em grande número. Alice voltou apressada para casa e viu um grupo de cisne nos tanques, bem como uma porção de plantas aquáticas. Eles limpavam elegantemente sua plumagem vagarosamente. Alice olhou para seus pais confusa. Tim explicou que logo depois que ela partiu, uma grande quantidade de plantas aquáticas cresceram. Mesmo sendo selvagens, se proliferaram com rapidez. Débora apontou para um grupo de cisne, afirmando que eles tinham aparecido hoje e que eles tinham acabado de descobri-los também. Alice se virou para um dos cisnes negros que estava ali e perguntou ao animal se ele era Lulu. A ave parecia entender e nadou graciosamente com sua cabeça erguida até Alice. A mulher ficou emocionada. Ela não esperava que aquele patinho cinza tinha virado um animal tão majestoso. Mas havia algo mais importante naquele momento: acabar com aquelas plantas aquáticas. Ela então teve a ideia de colocar algumas carpas no tanque, para que elas se alimentassem das plantas, bem como Lulu e seus amigos poderiam consumir um pouco delas também. Após alguns dias, as plantas aquáticas desapareceram e Alice ficou aliviada. Um dia depois do jantar, Alice planejava descansar. Porém, um cisne negro invadiu a sua casa de repente. Alice sabia que aquele era o amigo de Lulu, pois ele era menor. Ele batia as asas com desespero e toda vez que Alice se aproximava, ele ia para trás. Ele correu novamente em direção ao tanque e Alice sabia que havia algo de errado. Então correu atrás dele. Na margem do tanque, Alice viu Lulu no chão, grunhindo de dor. Havia uma grande quantidade do que pareciam ser iscas ao redor dela.
Sem pensar duas vezes, Alice ligou para a equipe do Ecopark e pediu que eles viessem cuidar de Lulu. Só depois que Lulu foi amparada que Alice lembrou das iscas espalhadas na margem do tanque. Então perguntou aos seus pais se sabia do que se tratava, mas eles também não entendiam o que estava acontecendo. Alice pensou na eutrofização que havia ocorrido no tanque, que é quando há muita matéria orgânica em um corpo de água, causando o crescimento de algas e plantas aquáticas. Ainda não era verão, e ela tinha cuidado muito bem para ter um desequilíbrio tão grande. Finalmente, Alice decidiu chamar a polícia. Depois de alguns dias de investigação, eles descobriram que a isca pertencia a Mike, outro criador de peixes da vila. Eles também descobriram que o superaquecimento de nutrientes do lago foi também feito por ele. Ela então percebeu que Mike era o homem que ajudava seus pais antes dela. Depois que se formou, não precisou mais da ajuda, o que fez ele guardar mágoas. Então ele queria destruir os tanques de Alice, mas não esperava ser pego pelo cisne de estimação. O pássaro foi para cima dele, o atacando e bicando diversas vezes. Mas como ele não queria ser pego e já estava com raiva, acabou ferindo o pássaro e indo embora. Quando a verdade veio à tona, Mike teve a punição devida. Após a recuperação, Lulu voltou a migrar para o norte, mas todo verão voltava para ver sua amiga humana. Uau, que história linda entre animal e humano, não é? Coloque nos comentários o que você achou da história de hoje. Não esqueça de deixar o gostei e compartilhar com a família e amigos. Eu espero você na próxima história. Até lá, tchau!